De cada 10 pessoas que me procuram para iniciar um tratamento terapêutico, um tratamento psicanalítico, 9 têm uma dessas duas concepções que eu vou falar agora. A primeira dessas concepções é a pessoa tem uma ideia do que é uma terapia, de como funciona mais ou menos um processo terapêutico, mas ela não sabe quais são as características das diferentes linhas teóricas, das diferentes correntes terapêuticas que existem. E muito menos elas não sabem também quais são as características da psicanálise especificamente. A segunda concepção é aquelas pessoas que nunca fizeram um tratamento, nunca fizeram um processo terapêutico e não sabem muito bem o que esperar. E muitas vezes, inclusive confundem o processo terapêutico com uma espécie de aula sobre si mesmo. E se você se encontra, né, se você está em uma dessas duas concepções, um desses dois grupos, esse vídeo é justamente para você. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como funciona um processo psicanalítico e o que você pode esperar dessa abordagem, o que você pode esperar dessa experiência. E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é João Victor, eu sou psicanalista clínico e esse aqui é o meu canal. Por aqui a gente fala sobre psicanálise, saúde mental e outros assuntos como esses que podem te interessar. Então, se esse é um assunto que você acha que pode tirar proveito, que você se interessa, já convido você a se inscrever aqui no canal para que a gente possa fazer essa troca, para que você possa entender um pouco mais sobre esse universo. Caso você queira também aprofundar um pouco mais o seu conhecimento na prática psicanalítica, convido aqui a clicar no primeiro link da descrição para que você possa preencher um formulário e agendar sua primeira consulta comigo sem compromisso nenhum. É mais para a gente se conhecer e você entender um pouco mais sobre como funciona o meu trabalho e esse processo, esse universo da psicanálise. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Antes de mais nada, acho que a primeira tarefa de um terapeuta, quando chega alguém no consultório dele, é desmistificar o que ele entende por psicanálise, né? O que aquela pessoa entende de psicanálise, o que ela está esperando, quais são as expectativas dela para aquela experiência. Então, a primeira coisa é a gente tem que tirar da nossa cabeça essa ideia de que a psicanálise é uma espécie de aula sobre si mesmo, onde a gente vai sentar ali e o terapeuta vai falar pra gente quem somos nós, o que a gente gosta, o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer, né? A psicanálise não é uma aula, a psicanálise é uma espécie de experiência entre duas pessoas, entre um terapeuta e um paciente. Essa experiência, ela pode ser muito leve, ela pode ser muito acolhedora, mas ela também muitas vezes é muito confrontativa, ela é uma experiência muito desafiadora, porque nesse processo a gente acaba se deparando com lados da gente que a gente não tem muito orgulho ou que a gente não sabia que existia. Então a gente tem que fazer um trabalho mental e dar trabalho para fazer psicanálise, né? Para a gente poder entender as nossas questões e poder lidar melhor com elas. Então, antes de mais nada, a psicanálise não é uma aula. A psicanálise é uma experiência terapêutica. E como toda experiência, ela tem as suas dores e as suas delícias também. A ideia desse vídeo é principalmente falar como funciona a terapia na prática. Então, eu não vou ficar entrando muito aqui na história da psicanálise e em muitos conceitos de uma forma tão teórica sobre isso. A ideia é facilitar o máximo possível para que você possa entender como é que funciona esse processo e se você acha que você pode se beneficiar ou se adaptar nesse contexto. Para a gente poder entender, então, como é que é essa história, eu vou dividir a experiência psicanalítica em 3 partes, né? Essas 3 partes muitas vezes se confundem entre si, mas eu acho que didaticamente fica mais fácil para a gente entender. Então, a primeira fase, né, a primeira parte de um processo psicanalítico é a fase inicial, né, que é a fase que o Freud chamou de tratamento de ensaio, ou que mais contemporaneamente, né, mais nos dias de hoje, a gente chama de entrevistas preliminares. Nessa fase, é uma fase muito importante porque é a primeira etapa em que o paciente encontra com a gente, né? É a fase que o paciente está conhecendo ali o terapeuta e o processo, e é a fase também que o terapeuta está conhecendo aquele sujeito que está na frente dele, conhecendo aquela história, conhecendo aquela visão de mundo e assim por diante, né? Então, nessa primeira etapa, a gente costuma observar 3 coisas muito importantes. A primeira delas é a transferência, é a relação entre o terapeuta e o paciente, né? O que o Freud chamou de relação transferencial. Nessa relação transferencial, basicamente o que acontece? O Freud disse lá atrás que quando o paciente está diante de um terapeuta, ele projeta nesse terapeuta algumas figuras do passado dele, algumas figuras da história, e isso gera uma série de expectativas, uma série de entendimentos, uma série de formas de enxergar aquela relação. E essa transferência é muito importante, por quê? Porque o analista ele consegue primeiro identificar em qual lugar que o paciente está colocando ele, qual é o tipo de figura que o paciente projeta em cima dele, e ele consegue fazer um manejo dessa transferência.
né? Então a gente consegue identificar onde é que o paciente está colocando a gente, o que o paciente está enxergando na nossa figura, e a gente consegue manejar isso em prol do processo, em prol do desejo do paciente, né? E fazer com que essa relação seja uma facilitadora desse processo terapêutico. Então a transferência é a primeira coisa aí que a gente enxerga nesse processo inicial. A segunda coisa é o que a gente chama de demanda de análise, né? Para a gente entender um pouco mais sobre o que é a demanda de análise, a gente tem que enxergar uma diferença, né? Então, uma coisa é a queixa que o paciente tem quando ele chega no consultório, ou seja, a queixa é aquilo que o paciente chega para tratar, né? O paciente chega no nosso consultório na primeira sessão ali e fala: nossa, eu tô aqui porque eu terminei um relacionamento, ou eu tô aqui porque eu tô vivendo um luto, eu tô aqui por conta de um vício, eu tô aqui por conta de uma fobia, uma inibição, ou para enfrentar minha timidez e assim por diante. Então tudo isso são as queixas que o paciente traz, mas a demanda de análise é uma coisa um pouco mais inconsciente. A queixa do paciente, perdão, ela está muito mais relacionada àquilo que o Freud chama de conteúdo manifesto, né? Ou seja, aquilo que o paciente conscientemente fala, né? Aquilo que ele manifesta em sessão, de uma forma consciente. Enquanto a demanda de análise ela está muito relacionada ao conteúdo latente, né? Que é também um termo do Freud, que significa tudo aquilo que está latente inconscientemente nele, né? Aquilo que o paciente não necessariamente entende, não necessariamente compreende, ou ele não tem como certo na cabeça dele, mas que é uma coisa que vive aparecendo, vive se manifestando, né, de uma forma mais sutil ali nas entrelinhas. Então, a demanda de análise é uma coisa muito importante para a gente entender a essência daquilo que o paciente está falando, né? Quais são os conteúdos inconscientes ali que estão se manifestando através da fala do paciente, mas que não necessariamente está dizendo em palavras, né? Então a demanda de análise é uma coisa muito importante também. Em terceiro, não menos importante, é as resistências, né? O que significam as resistências? Elas são uma espécie de dificuldadezinha ali que o paciente inconscientemente vai colocando no processo para que para que nem o terapeuta e nem o próprio paciente cheguem no cerne da questão, cheguem no núcleo central daquele conflito interno que o paciente está vivendo. Então muitas vezes a gente se depara com pacientes que chegam até a gente, falam ali por que ele veio, por que ele procurou esse processo, mas quando a gente vai tocando nesse ponto central ali, lá no fundo, ele começa... Você vê que no discurso dele ele começa a desviar, ele começa a evitar certos assuntos, ou ele começa a evitar certos termos, né? Falar de certas pessoas, de certas relações e assim por diante. Tudo isso são resistências que aparecem muito ali no começo do tratamento, nessa primeira fase inicial, e que a gente tem que ir quebrando aos poucos para que a gente consiga ultrapassar essas resistências e poder falar sobre aquilo que realmente está conflitando e aquilo que realmente está causando aquela angústia que o paciente veio tratar no nosso consultório. Eu falei aqui de 3 pontos principais nesse começo ali de processo, né, que é a relação transferencial, as demandas de análise e as resistências, mas elas não são os únicos, tá? É importante a gente dizer que a coisa é muito mais complexa que isso, mas eu resumi nessas 3 coisas para deixar mais didático e nessa fase inicial aí para você que está procurando um processo analítico, entenda mais ou menos do que se trata. Pois bem, passamos da primeira fase aí do processo analítico e a gente entra para a segunda fase, que seria o tratamento psicanalítico propriamente dito, né? Seria o meio de análise ali, onde a gente vai começando a aprofundar mais sobre os temas, né? Focando mais em uma questão ou outra, né? Onde a gente pode ver que muitas vezes, dentro dessa segunda fase, né? Dessa segunda grande etapa do processo psicanalítico, a gente consegue enxergar diversas microetapas, não, microfases. Em determinados momentos a gente está falando sobre trabalho, ou em outros momentos a gente está falando sobre relacionamento, ou sobre parentalidade, né, questão de pais e filhos, ou a gente está falando sobre dificuldades sociais, né? Então, muitas vezes esse tratamento analítico ele produz essas fases em que cada uma delas a gente tem um foco principal ali a ser tratado. De qualquer forma, todas essas fases, digamos assim, elas são permeadas pela escuta do paciente, né? A escuta do paciente pelo analista, na verdade. E essa escuta é muito importante a gente entender do que se trata essa escuta. Então, uma das coisas principais da psicanálise é o que a gente chama de escuta psicanalítica. No que consiste essa escuta psicanalítica? Basicamente, é uma forma de entender, uma forma de observar o paciente. Essa forma de observar o paciente necessariamente não pode levar em conta
aquilo que o psicanalista acha correto ou acha errado, o que ele faria, o que ele não faria, o que ele julga moralmente aceito ou não, né? Tudo isso são coisas que o psicanalista tem que deixar de fora do consultório para que ele possa escutar aquela pessoa sob o ponto de vista dela, né? É o que a gente chama de escuta empática, né? Aí no meio social, e que é muito importante na psicanálise, é muito importante nesse processo psicanalítico. A gente tem que entender aquele jogo que o paciente está falando para a gente do ponto de vista das regras dele, né? Tem uma frase do Oswaldo Montenegro, que é um cantor que eu gosto muito, em que ele fala que cada um tem uma história e só quem viveu é quem pode contar. Na psicanálise a gente leva isso muito a sério, a gente quer saber não necessariamente o que aconteceu, mas a gente quer saber, a gente se atenta muito à forma como cada um conta o que aconteceu. Isso é muito importante porque fala muito sobre cada pessoa que está ali na nossa frente. Nessa segunda etapa, então, a gente pode entender diversos conflitos, diversas etapas, diversas questões que o paciente vai trazendo para a gente, e tem uma regra nessa segunda etapa, na verdade no processo todo, na primeira, na segunda e na terceira etapa também. Essa regra é o que o Freud chama de associação livre de ideias. A gente pede que o paciente fale pra gente tudo que lhe ocorrer na cabeça, né? Tudo que ele acha, tudo que vier na cabeça dele, e se ele julgar necessário ou não, mas que ele fale, né? Porque tudo que vier na cabeça dele, essas associações, essas coisas que vão ocorrendo ali ao longo da narrativa que o paciente está fazendo pra gente, são muito importantes e dizem muito sobre ele. Pra gente isso é muito valioso. E a terceira etapa é o que a gente chama de final de análise, né? Essa parte do final de análise ela é muito discutida entre as diversas correntes dentro da psicanálise, mas como esse aqui é um vídeo mais prático, a ideia desse vídeo é deixar mais didático para você que está me assistindo, é importante a gente ressaltar que o final de análise ele é mais ou menos, a gente pode deixar ele ali como um acordo entre o paciente e o analista, né? Muitas vezes a pessoa, ou o paciente, ele escolhe sair da análise, ou escolhe dar um tempo, é porque ele quer trocar de terapeuta, porque ele quer trocar de corrente teórica, né? Ele quer fazer um outro tipo de terapia, né? Ou porque ele acha que aqueles insights que ele produziu ali naquele período de análise são suficientes para ele lidar com aquilo que ele está lidando naquele momento, né? E aí no futuro, se ele precisar, ele pode trocar de análise, ele pode voltar fazer análise e assim por diante. Então, esse final de análise ele é sempre um acordo, e sempre que um paciente meu quer finalizar um processo, né, eu gosto sempre de agendar uma última sessão para a gente falar um pouco sobre o que aconteceu, para a gente falar um pouco sobre quais foram os ganhos, né, e é sempre muito produtivo. Então, esses são as três fases aí, os três principais grupos de como funciona uma psicanálise. Claro que é muito mais complexo que isso, né? A psicanálise é uma disciplina, né? Um saber que tem mais de 120 anos, então a gente pode falar muito sobre isso, em muitos detalhes, se aprofundar bastante, mas a ideia desse vídeo é deixar um pouco mais didático, mais simples mesmo, para você que está me assistindo que não é da área, né? Eu vejo muitos vídeos por aí falando sobre como funciona a psicanálise, mas entrando em questões muito teóricas, e aí acaba ficando menos didático e um pouco prático. Então, se você tiver mais curiosidade de saber exatamente como funciona uma sessão de análise na prática, se você quiser vivenciar essa experiência, né, que eu comentei, eu te convido a clicar no primeiro link aqui na descrição e agendar sua primeira consulta sem compromisso, que aí nessa consulta a gente pode ver, você vai poder ver como é que funciona um pouco ali em tempo real a sessão de psicanálise.